Minha gente querida, muito boa noite, muito boas-vindas. Agradecendo a Deus por estarmos juntos, reunidos, encarnados e desencarnados, pelo espírito de amor, de paz e do bem. Então vamos começar. Livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Sem tais armas. Sem espírito de renúncia, você não educará ninguém. Sim, não podemos ser egoístas para poder educar, né? A renúncia é o contrário do egoísmo. É o amor. Livro dos Espíritos. Continuando sobre o perispírito, falando ensaio teórico da sensação nos espíritos. A gente está falando do perispírito, como é que sente, qual é a experiência depois da morte que a gente vai ter sem o corpo material e já as noções, as sensações que o perispírito recebe. Vamos continuar. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo não sente mais nada, por não haver nele espírito nem perispírito. O perispírito desprendido do corpo experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, será lógico se deduzir que, se pudesse existir perispírito sem espírito, o perispírito não sentiria nada, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. Quer dizer, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Pode-se dizer, porém, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Assim é, de fato, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas como se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? Nós o ignoramos. Os próprios espíritos nada podem nos informar sobre isso,
porque a nossa linguagem é inadequada para exprimir ideias que não possuímos, precisamente como é por falta de termos próprios dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Muito bem, quer dizer, a gente enxerga com os olhos, ouve com os ouvidos, sente sabor pelo paladar e o perispírito já tem uma noção mais generalizada de toda essa sensação, essa percepção. E quanto mais etéreo, menos grosseiro ele se torna, mais generalizada fica essa sensação. É difícil para a gente elaborar isso, porque a gente tem pouco entendimento não tem noção do que é ouvir ou ver, se não for pelos olhos nem pelos ouvidos, né? É isso, vamos para o livro que é o Espiritismo, falando sobre o homem depois da morte, o que acontece. E Kardec pergunta: a alma conserva a lembrança do que fez na Terra? Ela ainda tem interesse pelos trabalhos que não pôde completar? Depende da sua elevação e da natureza desses trabalhos. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais, de que se julgam felizes por estar livres. Quanto aos trabalhos que começaram, segundo sua importância e utilidade, inspiram a outros o desejo de terminá-los. Legal isso, né? Porque a gente começa o nosso trabalho aqui e ele fica, a gente vai embora, a gente se desmaterializa, como ele diz aqui, mas podemos transmitir aos outros o desejo de conservar, de terminar a nossa tarefa. Agora, tem muitos espíritos que ainda estão muito materializados e ainda se preocupam com as coisas materiais, mesmo que não tenham a menor noção que não tem mais importância. E vamos terminar. Livro Canteiro de Ideias, a frase é de Meimei. Acenda a lâmpada da sua fé e prossiga servindo sempre.